sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvamos a Deus por estarmos aqui na sua presença. E nessa nossa congregação de sábado, hoje, nós vamos ler juntos o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Proclamemos juntos, então, você também de casa, leia essa leitura, deixe a palavra de Deus ressoar aí dentro do seu lar, da sua casa, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la,
E eis que se me apresentou diante uma como que aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Chegamos no capítulo 8 do livro do profeta Daniel, e o tema da nossa pregação nessa noite de sábado é esse ali que você vai repetir depois de mim: último tempo da ira. Glória a Deus. Muito se fala do amor de Deus. E nós sabemos, pela confirmação do livro Lamentações, do profeta Jeremias, que por causa do amor de Deus, as suas misericórdias são novas, cada manhã, sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. Mas no livro dos Salmos também está escrito que Deus fica irado todos os dias. Deus fica irado todos os dias. Olha, Lamentações e Salmos. Pela manhã são novas as misericórdias, e durante o dia Deus fica irado. Por quê? Porque apesar de todas as misericórdias de Deus, apesar de todo o amor de Deus, apesar de toda a bondade de Deus,
apesar de toda a provisão de Deus em prol de toda a humanidade, essa humanidade não está nem aí para Deus. Essa humanidade não cumpre o seu papel. Deus cumpre o papel dele. A humanidade não cumpre o seu papel. O papel pelo qual a humanidade foi por Deus chamada à existência, o homem foi chamado à existência, como o apóstolo Paulo pregou em Atenas, e ficou registrado em Atos 17, o homem foi criado por Deus para buscar a Deus. Nem que tateando o possa encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus fica irado todos os dias, depois de pela manhã trazer novas misericórdias. Durante o dia Deus fica irado com a humanidade, porque a humanidade se aproveita do tempo das misericórdias de Deus para a sua própria felicidade na terra, mas não cumpre o papel, o propósito, a finalidade da sua existência, de buscar a Deus. E Deus, olhando para o mundo e vendo uma maioria esmagadora que não o busca de forma alguma, a ira de Deus se acende contra a humanidade. Vamos ver por que na sua ira Deus não destrói toda a humanidade. Porque no meio da humanidade ainda existe um povo eleito. Por amor dos eleitos, Deus não destrói toda a terra, como ele disse para Abraão. E ali foi Jesus dizendo para Abraão, quando Abraão intercedeu pelas duas cidades de Sodoma e Gomorra: se houver 50 justos lá, Senhor, ele disse, por amor destes 50 justos não destruirei. Se forem 40, não destruirei. Se forem 30, não destruirei. Se forem 20, não destruirei. Se forem 10, não destruirei. Por amor dos justos é que a ira suprema e definitiva de Deus está sendo resguardada, enchendo. Isso é uma simbologia do tempo que está passando. O tempo que nós estamos vivendo é simbolizado por 7 cálices, 7 taças, aonde Deus vai acumulando, entesourando a sua justa ira, para quando chegar a hora de derramar essas 7 taças, isso será o cumprimento do que nós lemos aqui em Daniel capítulo 8, o último tempo da ira. Ai dos homens que experimentarão esse último tempo da ira. Mas uma coisa nós temos que aprender hoje e tomar consciência, que no modo de Deus agir em toda a humanidade, Ele manifesta tanto a sua bondade, como também manifesta a sua ira. Não como Ele vai manifestar lá no último tempo da ira, bem menos, mas Ele manifesta já a ira, a sua ira. Deus, muitas coisas, muitos elementos da sua ira, Ele vai guardando nos 7 cálices, mas outros elementos Ele já vai manifestando na história da humanidade. A pandemia é um desses elementos. E agora essa varíola do macaco é um desses elementos. A AIDS foi um desses elementos e continua sendo. São chicotes de Deus, porque os homens desonraram seus próprios corpos
como Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, e recebem nos seus próprios corpos a paga pela sua devassidão. A ira de Deus está agindo, viu? A bondade de Deus está agindo, mas a ira de Deus também está agindo. Mas ainda não chega nem aos pés daquela ira definitiva reservada para o último tempo da ira. E Deus sempre é justo na sua ira. O homem nunca é justo na sua ira, por mais que ele esteja convencido que tem razão de estar irado, não tem. Diante de Deus não tem. E por isso para o homem está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também Tiago escreveu: a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Ou seja, a ira humana não é justa. E se alguém agir conforme a sua própria ira, vai pecar. O único que pode agir segundo a sua ira e não pecar é Deus. Deus pode se irar, porque Ele é justo na sua ira, e Deus pode agir na sua ira, e as suas ações serão justas. Glória a Deus. Vamos entender muito bem isso, né? Num tempo em que nós vivemos, em que os evangélicos de hoje não suportam nem ouvir falar que existe a ira de Deus. Eles pensam que é só o amor, e um amor que aceita eles viverem no pecado do jeito que estão, e está tudo bem. Não está tudo bem, não, porque está escrito em João 3:36, não no 16, onde se apegam, mas no João 3:36, que é aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, que se mantém rebelde contra a palavra de Deus, o que permanece sobre ele não é o amor de Deus, é a ira de Deus. Então vamos, entender essa palavra que o Senhor está nos trazendo hoje, o último tempo da ira, baseado então nesse capítulo 8 de Daniel. Esse capítulo 8 está na segunda parte do livro, de Daniel, a parte que é profética. Juntamente com o capítulo 7, nós temos nesse slide agora aí, Daniel, do capítulo 7 para o capítulo 8, os dois capítulos completos, a profecia dos 4 impérios. A maioria dessa profecia já se cumpriu, porque esses 3 primeiros impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e a supremacia grega, o Império da Grécia, o domínio da Grécia, isso faz parte da história, já passou, e esses impérios hoje não têm mais poder para ser o que eles foram no passado. Mas o 4º império aí é o Império Romano, que deu um jeito de sobreviver na ameaça da sua derrocada política, econômica, financeira, como império político. Quando ele estava decaindo como império político, então ele propôs uma aliança à igreja de Roma, e os bispos de Roma aceitaram essa aliança, e ao unir-se ao Império Romano, a igreja se transformou no catolicismo romano, que é a continuidade do Império Romano como um poderoso império religioso. O que era um poderoso império político, agora é um
poderoso império religioso. E através da religiosidade, o Império Romano achou uma forma muito inteligente e eficaz e próspera de se manter no mundo e de dominar o mundo inteiro com essa religiosidade. Sem Deus, sem Cristo, porque não há Cristo nessa religiosidade romana. Muito bem, são os 4 impérios, acerca dos quais, esses 2 capítulos tratam, especialmente o capítulo 7, que nós vimos na semana passada, no sábado passado, no capítulo 7, quando Daniel teve a visão de 4 animais. O primeiro animal era um leão, representando o Império Babilônico. O segundo animal era um urso, representando o Império Medo-Persa. O terceiro animal era um leopardo, representando a Grécia. E o quarto animal era um animal que não tem comparação com nenhum animal da fauna. Era um monstro esse animal, representado aí pelo Império Romano. Esses 4 impérios aí, tá? Só por uma questão de aprendizado bíblico, se você pegar, por exemplo, o livro do profeta Joel, se você pegar aí, não está aqui no slide, mas se você pegar aqui um versículo do livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel, capítulo 1, versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Todo mundo encontrou? Então leiam comigo mais uma vez. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Muito bem. Esses 4 gafanhotos citados aqui nesse versículo 4 de Joel, tá? O primeiro é o cortador, o segundo é o migrador, o terceiro é o devorador e o quarto é o destruidor. Eles são esses mesmos 4 impérios representados nos 4 animais de Daniel, capítulo 7. Tá? O gafanhoto cortador foi o Império Babilônico. O gafanhoto migrador, o Império Medo-Persa. O gafanhoto devorador, tá, que é citado lá no livro do profeta Malaquias, quando fala, pague o dízimo para que eu repreenda o devorador. O devorador não é nada disso que pregam hoje em dia, é história passada. O devorador era a Grécia, que tomou Israel 200 anos depois do profeta Malaquias. Era o devorador. Eles não obedeceram a Deus, e por não obedecerem a Deus, não somente nos dízimos, mas em todas as outras coisas citadas no livro do profeta Malaquias, Deus não repreendeu o devorador. O devorador veio sobre Israel, que é a Grécia. Não tem nada a ver com o devorador hoje, tá? O devorador hoje se chama olho gordo. Você tem olho gordo, ganha um cartão de crédito, vai lá e gasta o limite todinho e devora toda a sua grana. Não foi o devorador não, foi a sua ganância que devorou, tá? E deixou você na pior. Esse devorador citado lá em Malaquias era a Grécia, 200 anos depois de Malaquias, 200 anos antes de Cristo. E o último gafanhoto, o destruidor, o Império Romano. E ele é chamado de destruidor porque ele se tornou o pior ato de destruição do Império Romano. É a destruição que o Império Romano realiza na humanidade através do império religioso. A religiosidade romana
destrói a boa semente da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, na mente, no coração, nas almas das pessoas, e elas perdem completo acesso à salvação e com religiosidade e tudo vão para o inferno. O destruidor destrói os conceitos de Deus, os conceitos da palavra de Deus, as verdadeiras doutrinas, substituindo-as por doutrinas falsas, heréticas, mentirosas e que trazem condenação. Essa é a pior destruição que esse quarto animal causa, e é o quarto gafanhoto, o gafanhoto destruidor aqui no livro do profeta Joel. Muito bem, esses 2 capítulos, então, capítulo 7, na semana passada vimos os 4 animais, e hoje nós lemos o capítulo 8, que tem só 2 animais, né? 2 animais, um carneiro e um bode, tá? 2 animais. Esse capítulo 8 está dividido da seguinte forma, né? A visão, nos primeiros 14 versículos, Daniel recebe a visão, e a interpretação dessa visão do versículo 15 até o final, até o versículo 27. Como eu falei na semana passada, quando nós entramos na segunda parte de Daniel, na segunda parte ele se torna um livro profético, eu expliquei que a dinâmica da profecia, a dinâmica das profecias verdadeiras, profecias de Deus, especialmente as profecias aqui do Antigo Testamento, das quais fazem parte as profecias aqui do profeta Daniel, elas têm uma dinâmica de passado, presente e futuro, tá? Passado, presente e futuro. Então, muitas dessas profecias trazem elementos do passado, que já aconteceram, já se cumpriram, e por essa razão não tem nada mais a ver com o presente e nem com o futuro. Mas essas profecias trazem elementos para o presente e para o futuro. Para o futuro são profecias futurísticas. Essas profecias futurísticas, nós só saberemos, a humanidade só saberá como elas exatamente se cumprirão quando elas se cumprirem. As profecias futurísticas, que apontam coisas para o futuro, nos dão uma ideia do que Deus já preparou para esse futuro. Deus já determinou tudo que vai acontecer aí no futuro, até o fechamento da história da humanidade, e colocou isso na Bíblia toda. Na Bíblia toda tem profecias para o fim da história da humanidade aqui nessa terra. Não é só no Apocalipse, é em vários livros da Bíblia. A palavra de Deus toda tem esse tema chamado de escatologia, que é a teologia das últimas coisas, a doutrina acerca das últimas coisas. Só que essa doutrina é repleta de profecias futurísticas, que elas estão descritas aqui na palavra, mas nós só saberemos, ou a humanidade só saberá como essas profecias se cumprirão quando elas se cumprirem. Amém? Não adianta ficar hoje fazendo conjecturas, vai ser assim, vai ser assado, porque as pessoas sem conhecimento bíblico, ignorantes de Bíblia, ficam criando um monte de coisa a partir dessas conjecturas. Por exemplo, quantas pessoas já se levantaram inventando que Deus revelou para elas a data da vinda de Jesus, a data do fim, e essa data passou e não aconteceu nada, porque Deus não quis revelar isso. E o próprio Jesus declara, olha, que nem o Filho e nem os anjos de Deus sabem, mas somente o Pai, porque isso é uma coisa que o Pai reservou, como Jesus diz também, usa uma expressão muito interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, está dentro daquelas coisas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade.
E portanto ele não revelou nem para Jesus. Como é que tem gente aqui na terra querendo saber? Se nem o Filho sabe. Uma vez um pastor falou: eu não acredito nisso não, acho que Jesus sabe, ele só disse que não sabe para ficar curioso. Eu perguntei para ele: que é isso, pastor? Você está dizendo que Jesus mentiu? Porque a Bíblia diz que da sua boca não saiu nenhuma mentira. Quando Jesus disse que nem o Filho sabe, ele está dizendo a verdade. Só o Pai sabe. Amém? Coisas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não pertence a vós, Jesus falou assim lá em Atos 1, conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou na sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Então, muita gente fica inventando aí conjecturas, né, sobre o tempo do fim, inventando coisas sobre o tempo do fim. Gente dizendo aí que foi arrebatado para o céu, ou recebeu a divina revelação do céu, e ficou escrevendo livros por aí para atiçar a curiosidade dos crentes. E muitos crentes não têm curiosidade de Bíblia, mas têm curiosidade com esses livros. E outros que são arrebatados para o inferno, e que pena que não ficam lá, diz que tem que voltar aqui para contar para todo mundo como é que foi. Devia ficar lá logo de vez. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele declarou que viu e ouviu coisas, mas não foi permitido a ele contar para ninguém. Porque o que Deus queria contar para nós está revelado aqui. E se alguém vier com uma nova revelação, dizendo que recebeu isso de Deus, seja anátema. É o que está escrito em Gálatas. Nós ficamos com a Bíblia, nós ficamos com a palavra de Deus, é suficiente para nós. É por isso que a dimensão presencial, a dimensão presente das profecias, todas elas têm a ver com uma coisa: a nossa santificação. Todas as profecias bíblicas são palavra de Deus, e como palavra de Deus, hoje essa palavra está operando a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E que a palavra opera a santificação, Jesus declarou quando orou por nós ao Pai, em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual a importância de todas essas profecias que estão aqui na palavra de Deus? Mesmo que já tenham se cumprido no passado, mesmo que tenham profecias futurísticas, coisas para o futuro, todas elas, ao lermos aqui, meditarmos sobre elas na palavra de Deus, hoje, no presente, Deus está usando essa palavra para nos santificar. Amém? E nos preparar, como disse Amós, para nos encontrarmos definitivamente com o nosso Deus. Muito bem. Então essa divisão do capítulo de número 8, e o versículo que o Espírito Santo de Deus me guiou para eu trazer para vocês foi o versículo 19, onde o Senhor disse para Daniel: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Vamos repetir? Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Glória a Deus. Muito bem. O carneiro que Daniel viu nessa visão
do capítulo 8, são dois animais, um carneiro e o bode. O carneiro está bem explicado aqui no versículo 20. Veja na sua Bíblia no versículo 20, dizendo que aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Neste capítulo 8 aqui, né, a profecia de Daniel já não fala mais da Babilônia. Só no capítulo 7, o primeiro animal, o leão, era a Babilônia. A Babilônia não está mais sendo citada aqui no capítulo 8. Já começa citando o Império Medo-Persa, que dominou sobre a Babilônia e sobre Israel quando estava cativo da Babilônia. O Império Medo-Persa, que estendeu aí o seu domínio até 200 anos depois do profeta Malaquias, tá? Esse Império Medo-Persa, 2 chifres, porque um chifre representa a Terra Média e o outro chifre representa a Pérsia. Um chifre era maior do que o outro, porque o chifre que representava a Pérsia era maior do que o chifre da Terra-média. Esses 2 reinos se juntaram para dominar o mundo naquela época. E são representados aqui por esse carneiro. Esse carneiro que foi destruído, morto pelo ataque do bode. O bode, o segundo animal, está aqui no versículo 21, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Esse primeiro rei foi Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que então derrotou o Império Medo-Persa, tomou as suas regiões, tomou as nações que o Império Medo-Persa dominava e passou a dominar sobre essas nações, inclusive na época sobre a nação de Israel. Ok? 22 diz que o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Com a morte de Alexandre, quando o chifre caiu, o chifre grande foi destruído, foi quebrado, é porque é a morte de Alexandre Magno, e tudo que ele conquistou foi distribuído aí para 4 generais que ele havia formado para tomar conta, para assumir o reinado da Grécia, o domínio da Grécia sobre toda a humanidade. Mas a Grécia então se tornou um reino dividido, e todo reino dividido perde a sua força, não pode subsistir. Então esse império vai ser substituído por outro mais poderoso que virá, tá? Por outro mais poderoso que virá, que é o Império Romano, representado agora no versículo 23, ó. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Esse é o Império Romano, que destrói então esses outros 4 chifres aí do bode, que representava o reino, o império, a supremacia grega dividida após a morte de Alexandre o Grande. Bom, tudo isso já aconteceu, com exceção daquilo que ainda está acontecendo, que foi o que se deu a partir do ano 300 depois de Cristo, quando os bispos da maior igreja cristã que existia na época, a igreja de Roma, a capital da Itália e capital do Império Romano, esses bispos se coligaram e resolveram estender as mãos do cristianismo para a política, para o Império Romano, e então o Império Romano, que estava perdendo força política, se transformou nesse
poderoso império religioso que cauteriza as consciências das pessoas em toda a face da terra, representado por essa que se tornou a maior igreja cristã de todas as épocas, maior igreja cristã entre aspas, porque não tem cristianismo nisso, é um cristianismo falso, o catolicismo romano. É a maior igreja, será sempre a maior igreja até o fim da grande tribulação, até a guerra do Armagedon. Ali será o fim de todas as nações e o fim também desse último chifre, que é também o último animal do capítulo de número 7, que é a prolongação do Império Romano, o domínio do Império Romano até o fim dos tempos, tá? Até o fim dos tempos. Essa igreja nunca terá uma igreja maior do que a Igreja Católica no mundo, em termos de quantidade, em termos de finanças, de dinheiro, de riquezas, em termos de terras, de terrenos na face desse planeta, na face da Terra. O Brasil tem, por exemplo, uma lei, talvez algumas pessoas aqui não saibam disso. Existe uma lei no Brasil que todo loteamento que surgir no território brasileiro, isso deve acontecer também em outras nações, a parte central desse loteamento tem que ser uma praça, tá? Doada para a Igreja Católica construir a sua paróquia naquele loteamento, naquele bairro. E ela ganha isso de graça, por direito legal na lei brasileira. Igrejas evangélicas, se quiser construir, tem que comprar e construir. A Igreja Católica, não, ela ganha de graça, como lei, tá? O terreno central é dela, é da Igreja Católica, para construir a sua paróquia. Por isso que todo bairro que você vai aí tem uma paróquia católica, porque em todo bairro um terreno grande, né, que tem assim uma estrutura para ser uma praça central, pertence por direito legal brasileiro à Igreja Católica Romana. E muitas outras coisas existem aí nesse meio, tá? Agora, o versículo 24 diz assim que grande é o poder desse último chifre, mas não por sua própria força. Por quê? Por que não por sua própria força? Vai acompanhando a Bíblia aí que não tem slide para isso aqui, tá? Versículo 24. Grande é o poder desse último chifre que representa o Império Romano, mas não por sua própria força. Por quê? Porque ele vai sequestrar a força espiritual que era da Igreja de Cristo Jesus. O Império Romano sequestrou aquilo que era de Deus para ser a força dele. É a mesma coisa de políticos quererem usar a força da igreja para se empoderarem. Isso é velho. Isso é ação de Satanás já há muito tempo. Isso não é de hoje. Políticos querendo usar a força, tá? A força, o número, a quantidade, os recursos que foram angariados pela pregação do Evangelho e tornando impérios mundanos, seculares, pagãos, fortes. Impérios que crescem, mas não pela sua própria força, por uma força alheia que eles sequestram. Entenderam isso, amados? Deus nos deu inteligência. Seja inteligente para pensar e saber disso. Que isso sempre vem acontecendo na história. Sempre vem acontecendo na história, está acontecendo na história presente, tá?
Essas pessoas, esses políticos assim, não querem nem saber de evangelho, de Cristo, coisa nenhuma. Eles querem saber da quantidade do povo, que vira quantidade de votos, quantidade de recursos que eles podem usar em seu próprio favor, para se manterem no poder. Isso é o que significa que esse império se tornou o poder. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, pela força que ele sequestrou do resultado da pregação do Evangelho. O Império Romano antes estava perseguindo a igreja cristã, mas quando viu que a igreja cristã estava crescendo e ele diminuindo, então ele usou de artimanha, e os bispos de Roma caíram nessa artimanha e mergulharam o cristianismo a partir do 3º século depois de Cristo em séculos de trevas. Por isso esse grande poder, o Império Romano, um grande poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições. Está no futuro aqui, porque é no futuro para Daniel. Daniel não chegou a viver nesse tempo. Daniel, séculos antes de Cristo. Por isso que ele está recebendo profecias que iam acontecer muito depois do tempo dele. Depois de Cristo. Esse Império Romano causará estupendas destruições. E quais são essas destruições? Por isso que ele é o destruidor, o gafanhoto destruidor, que destrói as doutrinas verdadeiras na cabeça das pessoas e as substituem por doutrinas falsas, heréticas, idolátricas e mais convenientes à mente humana decaída do que a verdade, do que a palavra de Deus. Ou seja, a pior destruição que ele causa é no plano espiritual, é no campo espiritual. E está aqui profetizado para Daniel: prosperará e fará o que lhe aprouver. Esse império prospera no mundo. Aonde está a chave da prosperidade do Império Romano no mundo, do romanismo no mundo, da religiosidade romana no mundo? Onde está a chave da prosperidade? Está na mente humana decaída. Porque a mente humana decaída acata com facilidade a mentira e duvida da verdade. Duvida da verdade. Eles creem mais nas heresias do que na verdade. Ou seja, creem só nas heresias. Eles creem nas mentiras. Por isso que o mundo jaz no maligno. Mas vai pregar a verdade para eles? Odeiam a verdade. Por isso que esse império religioso prospera com base na mente decaída dos seus adeptos, tá? E prosperará e fará o que lhe aprouver, tá? O que esse império romano faz? Inventa um monte de cultos, um monte de idolatrias, um monte de imagens, um monte de estátuas, um monte de rezas falsas, falsas salvações, falsos redentores, falsos meios de angariar salvação, e as pessoas acham que são verdadeiros, tá? Fará tudo o que lhe aprouver. Olha, a palavra de Deus dizendo isso. Por que Deus não impede? Deus está mandando que ele vai fazer tudo o que lhe aprouver. E olha só, no meio disso, terminando o versículo 24, destruirá os poderosos e o povo santo. Destruirá os poderosos e o povo santo. Sabe o que significa? Destrói os governos nacionais, estaduais e municipais. Como? Porque influencia a política do mundo a ser uma política corruptora e corruptiva e enganadora e falsa. Aquilo que era para o bem da sociedade não chega para a sociedade. É assim que destruirá os poderosos. E o povo santo, que em todas as épocas
são perseguidos por pregarem a verdade. Quem prega a verdade sempre será perseguido por aqueles que pregam e acreditam na mentira. Perseguidos e odiados, porque a religiosidade é uma fonte de um ódio terrível. Porque todo o ódio das pessoas, natural, o ódio natural das pessoas, é por causa de uma ou outra coisa, por causa de um acontecimento, por causa de um desafeto e assim por diante. Mas o ódio religioso, ele toma um vulto massífico tão grande que é capaz de matar muita gente. Jesus foi morto por ódio religioso. Os apóstolos foram mortos por ódio religioso. O ódio religioso é uma arma poderosa nas mãos do diabo para matar pessoas que verdadeiramente são de Deus e vencer os santos. Isso está escrito no Apocalipse também. Versículo 25, ó. Por sua astúcia, o Império Romano religioso é astuto, é esperto, sabe como fazer a cabeça das pessoas. Tá? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o quê? O engano, a mentira, a heresia. Faz prosperar porque as pessoas acreditam nesse engano, as pessoas acreditam nessa mentira. E no seu coração se engrandecerá, o Império Romano se engrandece, e volta a falar de destruição aqui, ó. Se engrandecerá aqui na sua soberba, tá? Na sua soberba, no seu orgulho. A religiosidade, olha como a religiosidade é diferente do verdadeiro cristianismo bíblico. O verdadeiro cristianismo bíblico é espiritualidade. A religiosidade é diferente de espiritualidade. O homem religioso não é homem espiritual. A espiritualidade nos torna humildes. A religiosidade torna os religiosos soberbos, orgulhosos. E aí, claro, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a soberba cresce aí nessa religiosidade, porque no seu coração se engrandecerá. E, volta a falar de destruição, destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Quem são os que vivem despreocupadamente? São aqueles que acham que não precisa ler Bíblia, não precisam receber conhecimento, não tem que conhecer nada não, é só acreditar no que o fulano lá falou, tá beleza. Só acreditar no que a sua religião fala, tá, pronto, beleza. Tá bom, vive despreocupadamente como se já tivesse salvo. Não dão ouvidos à verdade. É isso que significa esse despreocupadamente. Agora vem o mais forte, olha. Levantar-se-á contra quem? O príncipe dos príncipes. O Império Romano se levanta contra Jesus. Se levanta contra Jesus. Portanto, o império religioso romano é um império anticristão, que ajuda a criar no mundo um ambiente de anticristianismo. O mundo é um mundo anticristão, e por isso ele é a geração do anticristo que vai se manifestar na grande tribulação. A história que nós estamos vivendo no mundo é como se fosse uma gestação. A humanidade está grávida. A humanidade está gerando
o anticristo que vai surgir no início dos 7 anos da grande tribulação. Esse anticristo está sendo gerado pelo anticristianismo praticado no mundo pelas 3 garras, as 3 garras de Satanás. O diabo tem 3 garras com as quais ele domina o mundo. Vocês lembram daquele sinal que é um círculo e tem 3 garras descendo assim, desce uma linha e dessa linha saem 3 garras dominando o mundo. O círculo representa o mundo. Essas 3 garras de Satanás, que é chamado de paz sem Cristo, essas 3 garras são os 3 elementos que envolvem tudo o que Satanás, como príncipe desse mundo, faz, domina a humanidade. O sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. São os 3 sistemas: o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso. O Império Romano aqui é uma só dessas garras, o Império Religioso, que saiu de um império poderoso político que não existe mais, mas se transformou nesse império religioso que corrompe toda a política e corrompe todo o presente século, corrompe todo o mundo e se levanta contra Jesus. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, porque o príncipe dos príncipes era Jesus, que ainda viria ao mundo, não tinha vindo ainda pela primeira vez, e trazendo o evangelho do reino de Deus, mas o Império Romano se levanta contra esse evangelho. A religiosidade do mundo se levanta contra o evangelho, e se levantar contra o evangelho é se levantar contra o príncipe dos príncipes, contra o rei dos reis, contra o senhor dos senhores. Mas quem vai ganhar essa guerra é Jesus. Por isso está escrito no final do versículo 25, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Não somos nós que vamos lá destruir o Império Romano, não somos nós que vamos lá destruir as heresias, é o próprio Jesus quem vai. É o próprio Jesus quem vai destruir, e diz lá no Apocalipse, na sua vinda, destruirá com o sopro de sua boca. Aleluia. Por isso que então, termina o capítulo dizendo: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Mas esses dias que eram distantes para Daniel são tremendamente presentes para nós. Nós vivemos hoje no meio dessa barbárie espiritual que virou a terra e que o apóstolo Paulo definiu com um versículo, Efésios 2:22. Essa humanidade seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o apóstolo João também definiu essa situação com um versículo, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E o príncipe dos príncipes aqui, chamado Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, declarou: olha, cuidado, porque o príncipe desse mundo é o diabo, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Portanto, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Diante de tudo isso, amados, o que uma orientação como essa que a palavra de Deus nos dá, nos ensina? Que os crentes de hoje estão deixando de lado. Nós somos crentes para conhecer muito bem tudo o que está aqui, para
para conhecer muito bem tudo que está aqui na palavra de Deus. É por isso que nós, no nosso ministério, nos dedicamos ao ensino de toda a palavra de Deus, em toda a sua profundidade. É por isso que nessa próxima semana agora, sexta-feira, voltará o nosso seminário, 19h30. E nas 3 congregações de sábado e domingo, continuaremos meditando em sequência na palavra de Deus, para que tenhamos acesso a esse ensinamento e saibamos exatamente onde estamos, em que situação estamos vivendo e qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso entendimento aqui, o que devemos pensar corretamente, o que devemos falar corretamente e como devemos agir, viver, nos comportar, nos conduzir corretamente de acordo com a santa palavra de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.